Agora, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 10, 11, capítulo 12 e 13, desculpa. 1 Timóteo, lembrando que o Timóteo não escreveu carta, foi Paulo que escreveu a Timóteo. Então é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Verdade. Lá em Lucas 23, não precisa ler agora, Pilatos perguntou: você é rei? Ele disse: tu disseste. Pilatos não viu o motivo para condená-lo, mandou para Herodes, que estava na região. E eles estavam até, vamos dizer, de mal, não estavam se dando bem, não. Havia uma inimizade entre eles. Mas o Herodes até desdenhou de Jesus, mas também não viu motivo para condená-lo. Voltou para Herodes. Herodes reuniu os principais da autoridade judaica. Pessoal, não vejo motivo ou razão para condenar esse homem. Irmão, o diabo não pode encontrar motivo ou razão para te condenar. Dê sempre o bom testemunho. Faça sempre a boa confissão. Esses homens fizeram, nós estamos vendo o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Nabucodonosor foi o imperador da Babilônia, o rei que dominou boa parte do mundo conhecido daquela época. Mas ele entrou em delírio. Ele teve vários delírios, né? E esse agora foi fazer uma estátua de ouro gigante, e todos os homens de todas as tribos, línguas e nações estavam debaixo do seu domínio. Quando ouvissem a certa música, deveriam se prostrar, se ajoelhar. Quem não se ajoelhar seria lançado na fornalha de fogo ardente. Nós sabemos que esses três hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes babilônicos. O nome deles era Misael, Azarias e Ananias. Eles não se prostraram. Aí foram denunciados e levados à presença do rei. Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrartes e adorartes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorartes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei, se você vai ver na frente, que ele tinha até alguma consideração por esses homens. Ele sabia que os três eram amigos de Daniel. Daniel tinha revelado um sonho que deixou o rei atormentado. Ninguém conseguia, Daniel revelou. Então, quando ele soube que os três não se dobraram, ficou chateado. Mandou os três, mas dialogou. Ele poderia ter mandado cumprir a sentença, nem conversar. Joguem logo na fornalha. Ele tentou dialogar como que dando uma chance para eles. Resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele tinha uma consideração, mas naquela hora ele se sentiu afrontado. Espera aí, como é que vocês não vão adorar o meu Deus, o meu ídolo, a minha estátua? E ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E, porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Imaginem. Na hora que eles foram levantados, veio aquela língua de fogo, lambeu os homens, matou os homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz:
E assim, e aqueles homens foram atados de sua capa e seus calções, seu chapéu e sua, e foram lançados dentro, e porque ali, 23, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. O missionário, lendo a passagem, ele falou, eles poderiam ter batido com a cabeça numa tora, que nada, operando Deus, ninguém impedirá. Eu já vi situação, que a pessoa deu testemunho que o carro capotou assim, ó, pum, 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 não sofreu um arranhão sequer. Quando Deus guarda, irmão, pode ter certeza, Deus guardou. Foram lançados. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nada de lesão neles. Aleluia. Irmão, nós estamos passando por um fogo, essa Covid aí. Mas creia, você vai sair sem lesão também. Vai. Você quando for fazer uma tomografia lá, não vai ter lesão não. Creia. Creia quando você fizer novos exames, depois que você passar pela oração da fé, creia que, meu irmão, que a sua próstata estará no tamanho normal. Creia, senhora, que não haverá mais cisto. Creia, moça, que você está livre da síndrome do ovário policístico. Creia que seu coração vai estar normal também. Creia que seu fígado estará sem gordura. Quando você fizer exame de laboratório, as taxas estarão todas normais, da glicose, entenda, do colesterol, de tudo. Temos que crer, mas temos que honrar o Senhor. Vou falar sobre isso já já. E mais ainda, diz assim, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Espera aí. Ele viu o quê? Um ser sobrenatural. Deixa aqui um pouquinho, coloca João 14, 21, por favor, eu quero ler junto com eles. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. O Senhor não só ama você quando você o ama, quando você guarda os mandamentos. Quais mandamentos? Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo capítulo 20. Eles guardaram. Mas peraí, é o rei Nabucodonosor, e ele é violento, ele é explosivo, ele quer matar todos que não se dobrarem. Nós servimos a Deus. Repare o que eles responderam para o rei, volta um pouquinho, e diz assim, versículo 17, eis que o nosso Deus a quem nós servimos. Como é que eles serviam a Deus? Romanos 6,16 diz, vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. Eles obedeceram, guardaram a palavra. Então por que eles guardaram a palavra? O Senhor enviou ali o seu anjo. Alguns historiadores, teólogos, intérpretes, hermeneutas, eles dizem que é o próprio Senhor Jesus que estava ali. Por quê? Porque eles honraram a palavra de Deus. Honre, faça boa confissão. Talvez eu não quero espiritualizar, nem filosofar, mas nós nos dobramos diante da imagem do inferno. O diabo traz uma doença, nós nos dobramos. Mas a Bíblia não diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados? Claro, podemos e devemos tomar o remédio que o médico mandar, fazer o tratamento que ele mandar, porque ele é médico, ele sabe que é o jeito da ciência de acabar com aquilo. Mas e a fé nossa? Podemos e devemos tomar o remédio, por favor, não deixe de tomar não. Entenda, tome o remédio, faça, mas vai diante de Deus, Deus, surgiu essa doença, mas ela está mal, faça uma boa confissão diante dessa testemunha, dessa doença. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. O diabo traz uma pessoa na sua mente e você se dobra. Mas peraí, a Bíblia diz o quê? Que somos mortos para o pecado. Isso é pecado pensar numa pessoa que não é seu cônjuge. E você deixa entrar, você está se encurvando diante da imagem do diabo. Você diz, dá amaldiçoar a sua imagem, demônio, eu sou morto para o pecado. É o que eu repito para vocês, uma pessoa te feriu, uma pessoa te humilhou, uma pessoa te machucou, uma pessoa te pisou e você ficou chateado, ficou revoltado, afinal de contas, você tem emoção. Não, você está se dobrando diante da imagem do diabo. Você deveria dizer, diabo, fora dessa pessoa, porque a minha luta não é contra a carne e o sangue. É assim que age o homem de Deus, é assim que age a mulher de Deus. Voltando na nossa mensagem, ele então ficou espantado. Então se chegou, o versículo 26, Nabucodonosor, à porta do forno de fogo ardente, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde.
Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Irmão, Satanás não tem poder sobre o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. É isso que tem que acontecer. Mas não temos que passar nem pelo fogo de Nabucodonosor, não. Nós temos que passar pelo fogo do Espírito Santo, irmão. Eu quero ver essa igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero todos aqui falando na língua dos anjos. Eu quero ver a igreja nesse fogo, porque aí, quando passarmos pela aprovação, passaremos de cabeça erguida, repreendendo o mal e fazendo a boa confissão. Não adianta, demônio, essa doença está amaldiçoada porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. O diabo pode trazer quem for. Eu brinquei no culto anterior, porque eu tenho 60 anos, vai ser 62 agora, então estou com 12 anos, como o missionário fala, né? Ele disse, pode aparecer, for para ser homem, pode aparecer a Brigitte Bardot. Brigitte Bardot era uma atriz antiga, né? Que era considerada muito bonita. Então pode aparecer a bonitona que for, ou o bonitão que for para a senhora. Você fala, não, eu sou morta para o pecado. Você vai falar isso. A pessoa pode te provocar, pode te pisar, o que for, você não entra. Você não se dobra diante da imagem do diabo. Alguém falar mal de alguém para você, não, vamos orar então por essa pessoa. Você não fica semeando as coisas. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Não se encurve diante da imagem do diabo. Bem, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo homem, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei Nabucodonosor fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Volta onde nós começamos, 1 a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, e ele diz para nós então, que temos que fazer? Milita a boa milícia da fé. Para de murmurar quando vem a luta. É boa, qualquer luta é boa. Quando estamos na fé. Quando estamos convictos do que Deus diz. Quando estamos convictos da presença de Deus. Quando estamos convictos que Deus está conosco. Ele diz, toma posse da vida eterna. Sabe o que é vida eterna? Essa palavra vida eterna é a própria vida de Deus. É essa vida que nós temos. Ele diz, para a qual também foste chamado, tendo já feito confissão, boa confissão, diante de muitas testemunhas. A Bíblia diz, muitas são as aflições, mas o Senhor o livra de todas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Aí vem o 14, que agora é matéria nova. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Essa é a mensagem de hoje.